pessoas assim, e Martinho também, com um prazer por estarem com vós e espero arrumar esse debate vai ser muito leve, à base de respeito e não aprender com o outro também. E com muita responsabilidade que não papel sobre 7 de junho, e um pouco caminho nunca mais, nunca cabia ainda, né, a minha Deus, mas a minha filha de um político, né, minha pai político, aí muitas coisas assim, não fica na civil, antes de me entrar na academia, para pesquisar, coisas que não se viu, tipo, mais para passada e não, que bom que o debate está sendo naquele coisa para mais. Através de passada no contrário, depois que eu entro na academia, não aprendi a pesquisar tanto para seguir coisas. E na reforça mais um dia as importâncias de uma pessoa sobre uma história, sobre os espaços durante muito tempo. Dia 7 de junho, entendi como eu era, que aconteceu em 98, mas que deve ser reflexo até nos dias atuais, tipo, o resultado de uma estabilidade política durante todo esse tempo, e para o 7 de junho. Na altura, essa maneira como colaborou, está presente, mas foi um momento muito sangrento. Mas nas seguintes recentes períodos, e também em momento de Bissau e na Bissau, né, segundo alguns relatores internacionais, existe a maior porcentagem de deslocamento forçado. Porque tem gente que migra desde o 7 de junho até a hora que eu consegui voltar para a Bissau. Então, e assim, se não vai falar de principal causa imediata, 7 de junho, e sobre Nilo demitir Ansumani Mane. Mas, segundo pesquisas ou segundo histórias, antes de demissão formal de Nilo, Ansumani afastado desse cargo. Segundo eles estavam a fornecer armas para tropas de casamentos. Casamentos até elas nunca se viram para explicar se isso é legal ou se é de saúde, porque eles vão até elas e está em condição. Bem, nunca se disse contra a maneira que ser estudante de relações internacionais, mas alguns que estudam na guerra de 7 de junho e acordos que faziam. Nunca se disse, minha companheira espanholista dá de conta, mas todos os acordos de paz que faziam em relação a 7 de junho, e que teve lugar na direção, teve lugar na Lomé, teve lugar na Ilha de Sal e teve lugar na Banjul. Então, com a guerra que se vê, e a guerra internacional, embora entendendo de terceiros, teve interferência de comunidade internacional e também teve interferência de tropas de Senegal, apoio a Nilo, porque na altura teve separação de junta militar e tropas governamentais de presidência. No entanto, um olhar assim, muito particular, acha como a ICA teve necessidade de fazer o acordo de paz fora do território que era na continente. Nas relações internacionais, eu estou falando com uma guerra e continuidade de diplomacia, mas com um outro olhar, um olhar, tipo, lá no bom de guerra, se complicar e com a destruição. Assim, depois de Guerra Fria, nos anos 80, nem só estava num regime, digamos assim, de autoritarismo. Embora ia acontecer, coisas que aconteciam na época socialista, não está falando mais, e um bocado melhor do que o que está acontecendo na era capitalista. Tem essa diferença sim, cada um tem esse decadência sim. Mas, e época se não para para dividir, época que teve mais, que a economia guinense estava mais ou menos razoável. Ora, que eu falo mais ou menos razoável, não está sentindo em termos de início de industrialização, nunca pode na altura, mas teve, segundo o que conheci, teve fábrica de compota e também tem sido uma exportação em grande escala de mancara, que resulta de produção de óleo fula, né? Então, ao na Bissau, nunca conheci nenhuma fábrica que tem emprego jovens, que vai trabalhar para ajudar a realçar a economia local, pronto.
Mas, se não vai provar do dito de que época de Guerra Fria instituído a abertura democrática, porque na maioria de países do CPLP, na altura, estava regime de partido único, tanto Guiné, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé e Moçambique, estava regime de partido único. Aí depois daquilo, ou seja, a economia do país cai, era por ajudas externas, no caso, eu pedi ajuda para o Banco Mundial e FMI. Então, as instituições, para ser vez, eu obriguei países que vão pedir ajuda para aderir à democracia. Obviamente, países tudo, cada país tem um partido que era responsável para o mercado, tipo assim, o Estado que controlava o mercado, o dinheiro que tem, para ser o Estado que controlava. Se a Rússia, por exemplo, 10 mil na capital de Saúde, se 10 mil na todo o território nacional. Então, depois que ia abrir o processo de multipartidarismo, Nilo fica na poder 18 anos, para tirar em 94 não teve primeiras eleições multipartidárias e continua. Então, para que ela não podia fazer uma análise, não só países do CPLP, mas tanto a África, anglófona, cisma francófona, e cá tem nem país, e cá tem nem presidente de Estados africanos que vai completar 5 anos na poder e diz para se companheiro substituir. Ou se não sair através do golpe de Estado, ou se não continuar na poder, é possível estar se feito e estar qualquer família. Tanto que tem um histórico de que chefes de Estados africanos, ninguém diz que mais tratado na poder. E tem gente que tem 30 anos na poder, 20 anos na poder. E é absurdo. A nós mostramos a democracia, aquilo que é fala, né? Embora eles tenham ideia de democracia, são uma ideia de desenvolvimento e que para mim não concorda aquilo. Tipo de falar com a democracia sim, mas não pode levar para aquilo político humano que vai ter esse desenvolvimento para os Estados africanos. Recentemente, em uma rede social, um vídeo de Miguel de Barros, como circulou e falou como a nós não levaram na ideia de desenvolvimento, que é justamente estrutural. E engraçado, então, ele escreve a ideia. Cada instituição, tanto mundial, então isso começou a pensar em desenvolvimento de uma parte de necessidade local. Como que a coisa está funcionando? Tal que ser de ideologia. Não é que países africanos também uma democracia. E tem que o Carlos Lopes está falando assim, nesse livro, que democracia de consenso, democracia que existe lá nos países africanos, mas que está baseada na cidade familiar, digamos assim, tipo assim, e está tendo a participação de líderes religiosos, e assim são líderes, qualquer coisa que não decidiu, vai ser na base de assim, a nova agricultura de espírito vai ter que mais garante, mesmo que acabar com a escola, mesmo qualquer coisa que ele decidiu, ele vai ter assim, não chama regras, não chama imagens, não chama padres, não se inventa eles falam, ele vai ser ideia relativamente sobre a cultura decidida. Então, países africanos têm uma dessa democracia. Embora a nossa como ocidente, isso vai fazer que educar-se, por ser que taxa do mar, e é errado. Mas depois de que ela não porque tal podia ser consequência de que ela. Bem, ali, o que tem a ver com a comunidade internacional, não tem ninguém desconfianças lá, não é simplesmente companheiros, não tem ninguém desconfianças lá. Havia uma análise assim. Por exemplo, a minha hora que habla, não tem nenhum problema. Se tem uma pergunta, essa pergunta assim, se está chamando para ver aqui, então ele vai ficar tipo do outro lado falando, olha, a pessoa assim. Com certeza, o Paulo não tem essa ideia relacionada àquele assunto. E por isso falando só, e por isso falando disso. Mas na maioria de casos, está sendo não, a polícia vai se cambiar. Ele não tem que dar com os países africanos, não se vê como é. O Ocidente tem certo interesse na nossa. Nunca é tão místico para não ser um Estado liberto, um Estado tranquilo, todo mundo vai conseguir estar bem. E nós temos sempre de coisa de instigar qualquer conflito, podemos conseguir tomar através do é para conseguir explorar, não acusação não tem. Então, nós temos sempre assim, e depois teve a intervenção do CDAO, né? Acho que foi em novembro de 98,
de acordo com o que aconteceu na Ilha de Sal. E não foi um sucesso, digamos assim, e inclusive eu já fui na Ilha de Sal, em 2019, na Pantera, e fica o facilitando até a data presente. Isso vai estar escrito outra história, mas até que os governos apontam como tipo, isso é um fantoche. Porque depois que seria uma recomenda, ia acabar desde maio de 99. Mas assim, para mim, a verdade de tropas de cereal, não há manutenção de páginas e então ajuda. Pensadores clássicos de relações internacionais já falaram. Já no âmbito internacional, então existia amizade, então existia ajuda, existia jogo de interesse. Então, depois que não podia exemplo de provas de comigo na 2012, na Bolsa de Estado. Assim, nós chamamos um dos bairros mas que foi mais turbulento é o negócio assim de 12 de abril, que eu estava na Bairro Ajuda. Na rua como mora mesmo. Minha parte estava lá, minha parte ele era diretor do Ministério de Indústria. E estava lá Fernando Gomes, meu vizinho, que é ministro de Educação Pública, e mora lá Bacio Dabo, e traz de Nova a zona de rádio que tem capacete de ferro. Falar de vai estar entre Tirosa com a mãe de Cadou. Logo de entrada de bairro Ajuda na Preta e tem desejado. Na altura era presidente do CNE. Só para eu imaginar o quão turbulento o bairro está do tempo. Você não vai fazer política como manutenção de paz na Bissau. Está sendo simplesmente que está sendo lá. Mas ia acontecer uma. Que tropas que era nigeriano, a minha baixa opinião era bastante nigeriano. Você fosse uma pessoa que conseguia cometer inúmeras ideias. Qualquer imaginar como que tropas tem na minha parede de organização. E por faz assim, muito engraçado, mas é triste porque que mandas e mulheres têm filhos sem papel. E eu já que sempre sou cabelo. Na 12 de junho, cadê a manutenção de baixo? Porque eu não sei como foi para ter muita liberdade de expressão. Nem para você então que vai estar ali assim. E não é que cada uma chega para assim, matrícula e tem que você ver. Não pode fazer nada na rádio, jornalistas desqualificados. E tem casos nada livres com o livro. E lembra como é esse livro no próprio Fernando Gomes, na não guarda-roupa. Se documento se tudo a cada arma no local, onde se vai para a França, não acho que não pode produção só e tu sabe que vai no Brasil. Tipo, olha, tu não fala de guerra. A mim lembra que eu sou mais que um qualquer confusão, só se for uma parte. A guerra tem uma muito mais. E fica falando bananeiro, como assim que guerra, é como de guerra. Se o cara começar com alguém que passa 7 de julho, porque se não está escrito, vai muito na cara dele, que pensa nisso, e sabe nunca o cara deseja aquela coisa. Ninguém conversa com o pintor Hipólito, e chora na metade de conversa, e ele disse, manda as letras comigo, e fala com na rua, da Limani, não comer cuidados assim, na rua. Ministério Público, esse vídeo, levando cortado na fruta, na costa, ele acabou de filho, e mais outras coisas sabem. Então, se um jogo de 98 a 2025, nós não queremos se resquícios, tipo assim, não estabilidade política até aos resultados do século de julho, não cabe nem por infraestrutura, na economia, tipo, segundo a estimativa do Banco Mundial de 2021, Guiné-Bissau tem mais de 300 mil índices que vivem abaixo de linha de pobreza. Não pode falar assim, índice que está vive com menos de 20 mil durante o mês. Só para imaginar o quão guerra destruiu nós até a horas. Mas a viagem não está só de só, porque eu não vi, mas se não vai para as zonas interior, assim, não vai tudo. E tem eles que
Aqui a música amanhã tem que ser cabeça. E naquela época ia acontecer muito vandalismo. Quem disse a furtar. E tem que dizer que a sair de capital de São Paulo. Quem disse porque a guerra aconteceu de repente. E lembra uma parte do que eu me assumia é que a missão é para fazer um poder que a primeira escuta. E tem um duro barato na petrolismo, vai dar ajuda. E vai falar assim, vou orientar. Você vai falar, vou orientar. Depois eu lembro me explicando como a gente ficava na mala de índios na que era, vai aquele lado, ou enfrentamos e vai na bingue, porque a comida está bem. Aí, ali uma índios que fica mãe, ou índios que fica mãe, fica assim. Então, não é nada positivo depois de guerra, que o Estado de eleição conseguir melhoria, seja infraestrutura, seja industrialização, nem falaremos, porque não está entendendo nada. Mas a única fábrica que mais insistiu em vir na missão e se serve para produzir cerveja para o campo. Ele conseguiu entender de sangue e tal, são filhos de grandes indústrias na missão. E quem filho de missão vai dormir no mundo, quem filho de missão? E estrangeiros. Então, para mim, uma das pessoas que assim, então, lá no bom de guerra 7 de junho, ao outro lado, nós decorrentes instabilidades políticas e resultado de guerra de 7 de junho, tanto que devemos ser considerado um dos países mais instáveis no mundo. E isso é uma posição sempre da ser aula, então não conseguimos. Mas, tipo assim, só para olhar para uma guerra está adiantando nada. Se não for uma sobre a conciliação nacional, aqui a ONU também tem esse problema. Índices de Nilo, índices de Ansuar e Mane. E não tem nenhum problema que você não está assumindo. Então, tá. Obrigada, gente. Esse que eu entendi mais ou menos uma reflexão que é concebida em relação a 7 de junho e está com um pensamento praticamente a esse assunto. Muito obrigada, na parte. Ok. Bora ouvir. Sim. Aquele papo bocado, então, não cabe ser assim, grandes professores de igual a Norte, que também se antecipa a convite de poder fazer parte da mesa e poder falar um pouquinho sobre 7 de junho. Nós, felizmente, não estamos diferente de ele. Não fala disso, embora em Cabão de Semana, fala felizmente não mantém, ou infelizmente não mantém. A minha leitor, na verdade, ativo, que aqui está falando de questão de guerra, questão de política, mas, enquanto observador, e quem ao longo do tempo tem acompanhado vida política, econômica e social de Guiné-Bissau, eu estou pensando que tem uns funcionários na questão apenas de um pouco de poder oferecer ou de poder propor. Eu tenho que para nós começar na papel sobre guerra 7 de junho, 11 meses. Vamos se recuar um pouquinho para a história, para começar no ano de 1985. Para falar com três hipóteses que está pensado como a está na origem da guerra 7 de junho. Para falar com até a OS que está seguindo o real motivo pela guerra 7 de junho. Ninguém está certo. Para quem tem essa teoria e está sustentado com base naquilo que acreditar, com base naquilo que vive, com base naquilo que ouve. Mas, na verdade, dentro do estudo está luz que está apontando para apoiar sobre a propensão de ser. A primeira hipótese também tem, né, de
nomeação da consulta. Uma boa reportagem, uma vice-chefe de Estado-Maior na altura. E a consulta ainda estava preparada, e estava lá nesse vídeo. E embora eu conheça pessoalmente, mas eu estou bem para negociar. Eu estou vendo no Facebook. Eu com minha mãe, eu estava por musical, mas não vou conseguir também. Então, ele também com uma nomeação, ele dá motivo de ganhar 7 de junho. Ele tem várias nomeações e ele está entendido para ver essa nomeação da psicologia. Segundo a hipótese que tem é tentativa de golpe do Estado. Como ele fala, 30 de janeiro de 1998, expirar e afastar de se servir, preparar e afastar na altura, para ele conflito de interesse que tem para o presidente na altura. Uma outra hipótese que tem é casos a 7 de outubro de 1985. Casos a 7 de outubro, manga dentes políticos, mas e tudo isso, na verdade, depoimento de que participar na luta de guerra civil de 7 de junho, eles até focam que um dos motivos principais que leva eles na guerra. Eles até focam que ela diz algumas palavras, alguns dias que participativamente na guerra 7 de junho, na conta como um dos motivos que leva eles a guerra é aquele caso da 7 de outubro de 1985. A gente acusaram de guerra. Então a gente condenaram para fuzilamento, outros mataram, outros não mataram. Depois que ele é condenado para prisão perpétua, e depois que ele sai, e eles entendem como sempre a situação da guerra 7 de junho, outros vai poder ódio, outros vai ter outros motivos, essa prova como se mais adiante. Um outro motivo, o quarto hipótese, melhoria da condição de vida de antigos combatentes também, que era uma alta muito forte na altura. Só para imaginar, o tem antigo combatente veio receber para 9 mil na altura. Na altura, o saco da Rússia era 11 mil. 11 mil. E ele recebeu 9 mil. E tem a manga deles que está na pichão a careta, e tem a outra que está cobrando na jangada, e tem a outra que está na porta, por exemplo, do cachorro. Bidão na monte, algo assim, parece que estava na tela. Então, e tem a manga de coisas, eles estavam na papel do Nino, falando, não, eu tenho que ouvir. Então, a Nino manga vai falar, não vai não se interromper tentar de ver, eu vou falar com a boa dando tudo para o país ficar assim, não. Atualmente, não vou poder continuar viver com 9 mil atendendo a Rússia, que, embora na altura, e tem uma armazém de povo na função, um bocado, que está avançando com alguma ajuda de custo, mas que cada conseguir fazer a água, não seja para nós. Nossa estrutura de família é diferente da estrutura da família europeia. A família é uma família alargada, o cada conta de família é restrita do pai e mãe. Então, diante dessas hipóteses que aconteci, tem um vídeo disponível no YouTube para quem quiser buscar, que chama Revolta dos Mais Velhos. Revolta dos Mais Velhos, e um vídeo que tu tem Manga Dictes, do participante da guerra 7 de junho, na série de depoimento, segundo Dictes está aqui na UAI, tu conta claramente como ele vai para a guerra 7 de junho através do ódio que ele tem contra Nino. Já nós apontamos, se o filho estava bem assim, fala, não. Fala, ele vai para ele ódio. Ele tem contra ele, ele ficava 6 anos. Ele não tinha que ser condenado a fuzilamento, depois ele conseguiu escapar, ele é condenado a prisão perpétua. Depois, ele saiu de prisão perpétua, então, era ser preciso cair, ninguém está tendo a ponta, que tem para esse menino estar do outro lado, então, não tem que aproveitar aquilo, até que pensa outro lado, daí está falando, mas ele estava adiante, e que aquela que estava na ponta, mas parece uma cadeia militar, que vai se em ordem, e a semana que estava aqui, que ela falar, ela disse assim, mas ele que estava comandando a força armada naquele momento, já pegou o menino que tem.
Ela vai mostrar como eles estão muito revoltados o que aconteceu, o que não fazia para eles. E só chamando de algum gente ali, estava na altura, depois chamando, que alguns que você vai falar, o telefone na White, ele é bom na chuva, o bidão na monte, o telefone lá, Ningami, o telefone Alemanha lá em Camará. E um dos nomes que conta muito bem claro qual o motivo que leva ele. É que tudo tem um ponto em comum com a realização do discurso, que seja melhoria de condição de vida do antigo combatente. Um outro coisa também que tem também em comum é que a traição, calúnia dentro da estrutura militar e de política. Ninguém está com a só para poder ganhar favor, para poder substituir independente do opinião. E tem um outro depoimento forte também que está levando a questão estratégica que tem a ver com a questão de minha carreira que anda de para estudar. E tem um problema que se me na altura. A história também está disponível na YouTube, disponível na que conteúdo na mão, que era o próprio médico de Nilo. Ele sabe contar a história que fala com uma se uma menina carreira vai estudar, ele tem problema que se me eles colegas eles se vai na Kapuluan media kita boleh kira kapuru vai ini siapa media naquela situação de problema. Então vai bala vai media então mas o presidente vai com o menino como e era com o cristão estava na preparado para pedir. Até mais longe ainda vinha para que só privado para mobilitas com balanças estava naquele estava boni a sua volta com pelas maneiras que um dos hipóteses que se medical sobre a questão de golpe de tentativa de golpe do Estado. Por exemplo, a não vai falar assim, esse é o destino, não pegar arma, não pensar e necessário, não, isso bidão na mão, não pegar arma, não pensar e não reconsiderar a sua posição. Não pensava como algum dia, né, chamar para não precisar na mesa, para não poder conversa. A intenção era para ficar tempo puro naquele. Não para se criar jeito de mostrar como a nossa vocação estava contente. A demanda é que nós solicitávamos por aí, papel que era para falar, não. Mostrar, bem para nós então conversar com você com nós, não casta de cacete. Almame Alan Camará, e falar, quantas vezes as pessoas chamaram Nino para melhorar a condição de vida, mas ele não aceitou. Aí fala também que lá, então, tem série de depoimentos quando olhando aqui vídeos como a vossa buscar. Outro motivo também, e assim bem forte, uma vez que se colegas também não acreditaram, ou para buscar, vão para mim que leitor, mas depois de colocar o desafio, tem para buscar algumas informações para poder dizer naquilo que tem. Ele, como a guerra, que era véspera de leitura de um relatório na Assembleia de 20 capsulares sobre contrabando de armas. Então, essa guerra que era véspera de quê? Eu tenho uma gente na verdade que está interessada para poder seguir, e tem a os de que seguir, mas quem está alguém que está na verdade, que estava na contrabandeada. Gente que está do outro lado, fala com uma, e nem o que está fazendo lá, para poder ter, pretensão para poder prender adversários políticos. Mas gente que está do outro lado, fala com gente que está do outro lado, que nem fala com não. E aí, gente que fala assim, o Brasil, o CAD, a Bárbara, e outras companhias, que estão fazendo lá, estão contrabandeando arma, e continuando a debater, talvez uma questão de guerra sempre questões muito dolorosas, muito dolorosas. A minha guerra sempre veio para a minha edição, nossa edição vai para Mansaba, não sai antes, na verdade, a nossa edição de Cuba, nossa edição vai para Mansaba, não tem a ponta Fernando. Então, na verdade, a gente não tinha alguém na condição, nós estávamos lá, na escola na Godofredo, na altura, perto da televisão, ao lado da televisão, na escola lá. Nós saímos para a ponta Fernando, depois, eu vim de mal, estou indo para andar na ponta, eu vim para andar de Guiné-Bissau, e falei, ok, gente, é dormir dia, na rasta malha.
A nossa cidade de Ponta Fernando vai por uma região muito longe, muito longe. Está saindo, está passando Mansoa, ou passa Jaçan, ou quando tiver hora Ponta Fernando. Mas a nossa está comendo aqui. A Rússia bem estava, está comendo mandioca, certo? Mandioca, certo, está pilhando com uma cara para por último. Também a pessoa que estava bonita. Então, eu quero era muito assim, uma coisa eu ia falar. Tudo que a pessoa faz até a hoje está marcado para a questão de guerra civil. A minha opinião é uma difícil por a papia. Difícil significa radicalizar, mas não é que eu acho que eu por imaginar que ninguém tem essa batalha, mesmo que seja papia, que tem na batalha. Então, tem gente que pode gente falar, não, se a gente acerta, a boa coisa é permitir. Tem um depoimento próprio de Jean que fala como ele está pensando nisso, está mal para o espírito. Enquanto Carmen está falando nisso e dentro, nisso mal, reservado. Mas Jean está falando para a natureza nisso está mal. Ele fala, mas nisso certo, deixa enganado para gente, cuidado. Principalmente aqueles que ajudaram na política moderna, 80, golpe de 80, eles tudo ia afastar. E fala com coisa que, assim, ele fala, nem chega o momento de ter controle de toda a situação. Então, manda aprender Flano está aprendendo, ele está furando o olho, depois ele fala, Nino, como não, Flano, pero o Nino fala, não, aquela situação está de marca, ele não pode vir. Sabe que? E gente que manda, que está interessado em Nino na reconciliação de gente. Ele vai um passo a mais do que o Nino faz. Então, ele manda coisas que ele está falando com o Nino que manda fazer. Então, gente estruturado, ele leva gente na verdade, não chegando a olhar, se ele gente vai lá, sem outro vai lá, sem seguir, mas ele pelo ódio, hoje por ele outro motivos para tentar. Obrigado, Patrick. Nós mulheres, por nós não sabemos, né? Nesse canal, como disse, não me fez a sua semana, tá bom? Certo. Bom, não acho que o grupo que se me fala é muito bom. A essência do começou a falar, né? Interessante, a hora que nós falamos de caso de 7 de julho de 88, nós fazíamos 27 anos, e programada. Relativamente a leituras que fazem sobretudo, agora que vai fazer leitura de dissertação de Timóteo Sabambone, fazer leitura de dissertação de Jovem Nácuma, Termantere Jarcho. Fazer leitura de Eslites e mais Soma de Carvalho e dá para permitir manda hipóteses que surgir o legado para esse estudioso sobre tudo. Agora, quando eu falei de caso de Setezumi, o conjunto de problemas depois de independência de Santa Cruz e falaram do ponto de Santa Cruz, Luiz Cabral e tomar poder e considerar também um dos presidentes autoritários. Nós, se filhos estão a fazer, não por nesse caso, sendo uma sobremada. Depois desse aposto de poder que fazia autoritarismo e concentração de poder, só que o Jardim vai e confirmar e mostrando como de criar também aquele movimento e liderar o próprio Nino. Importante também lembrar como Nino era o primeiro-ministro na altura de Carlos Luiz Cabral. E foi para ser primeiro-ministro. Depois que tem esta estratégia tudo, e tem que fazer. E justificar como não, e tem a necessidade de fazer o golpe para ver como cabrianos têm mais privilégio. Eles têm a possibilidade de ocupar cargo da administração pública de Guiné-Bissau
enquanto filhos de pessoas que têm a possibilidade de ocupar cargos altos, por exemplo, na Cabo Verde, que tem essa possibilidade. Então, é justificar para poder fazer aquele golpe. Não é que eles acham que o golpe de tomar poder. Para filhos de terra, por mandar. Não, nós tiramos brancos, nós tira mais, que mulatos, por mandar para nós. Tem tudo necessidade de justificar de tomar esse motivo para o golpe do 80 o Nino chega ao poder. Depois que chega ao poder, talvez não pensa alguma. E por isso é talvez melhor do que Cabral. Mas se mesmo de que Luís Cabral, se mesmo linha de pensamento de Luís Cabral, de perseguição e detenção arbitrária, abuso de poder, concentração de poder, lembrando também que como não tem mais pena de morte na Constituição, na primeira Constituição, estava a pena de morte, não deu manda ninguém que se usar, sobretudo na questão da leitura ali, onde mostra que existe 12, senhora Ana Fone, só para fazer confirmação entre 12 e 10. Ok. E as estatísticas históricas revelam que foram 10 golpes de Estado fabricados pelo regime de Nino Vieira. Numa clara intenção de limpar do poder a etnia balanta, nem todos podem ser objeto relato nesse estudo. É importante assinalar que Yafai Camarão foi o principal autor para invenções intentonas, privilegiando pela sua posição de terceira figura do regime e garantir a sua proximidade ao presidente Nino. Tinha sempre no inventário desses golpes de públicas étnicas, inventar o caso 17 de outubro, Yafai Camarão implicou o regime de Nino nos crimes mais graves do mundo. E caminho de papel, vou mostrar, Jesus vai confirmar. Mostrar esse. De mesma forma também que nesse caso, Timóteo Sabamboni também vai justificar também este tese também mais adiante. Ele justificar mais cedo. Ele se dissertação de 2015 enquanto de Jaju e de 2019. Depois essas narrativas o legal e houve fugiramento também no negro para Vieira, e foi aluno no UNILAB, curso de Sociologia. Vai mostrar também como naquele 39 quintos o acusado para fugiramento, 39 quintos acusado para fugiramento, 90%, mais de 90% está totalizado de etnia balanta. E esse número de mais de 90% daqueles que fugiram e da concluir de grupo étnico balanta. Esse que Vieira vai mostrar. Mas e a questão de etnia que está em causa, mas é necessário ter uma coisa para nós, certo? Para fazer, para perceber direito o problema com isso. Ora, como fazer esse explicativo, suma com que vai mostrar também como ele e o colega para muito bem. Ele como ele caminho depois de fazer aquele fugiramento, ele está na lista de índices que o mandaram para prisão perpétua que chama de Ilha de Caras. Ninguém sabe a marca vai ficar para prisão perpétua. Mas isso significa que o caminho com liberdade, mas sim de justiça com liberdade. A própria justiça também, que foi um dos cúmplices, se a um dia, por exemplo, nós temos caso de no ministro dos negócios estrangeiros, que ele foi também um dos advogados que tem caso de o acusado, sua própria, que me mostraram com a infratificação de inventores, o ser caía, isso, exatamente. Ele foi também na altura um dos advogados mais novos e juventude na altura, busca de formação, então que história se encontra e como essa informação, mas que ele caiu de campo importante. Uma vez que o presidente também tem título de doutorado e depois mesmo curso, uma decisão que eu falo, tem título de doutorado, e acabei de falar, se não entra na Google, não olhar lá, que ele tem título se entender depois. Como é que conseguir? Então assim. Mas enfim, depois tem essa narrativa que tenta fazer uma solução importante agora, motivo de causa de centro. E falaram como ia acusar de. Ora, quando fosse demissão, presidente, ora que fosse qualquer demissão, ele tem que fundamentar motivo de decreto que exonerar qualquer alguém que nomeia. Mas justificaria como
presidente da República está de acordo com o artigo 6 de decretos, está isolado. Mas o fundamento que vem no decreto de exoneração de Ansumani Mané, de Guerreiro Ansumani Mané, isso está como que ele está a participar no tráfico ilegal de armas para não vizinho de Caçalãs. Esse é justificativo de Nino, para poder mitigar. Bom, aqui, exoneração que faz aquilo automaticamente e vai nomear Humberto como chefe de Estado-Maior e Coronel Afonso Té, na altura, nomeado como vice-chefe de Estado-Maior. Ok. Nomeação de Edo que estabelece aquela questão em causa. Na Assembleia Nacional Popular, nós temos o maior órgão para fiscalizar toda a ação que o governo. Ele cria uma comissão de inquérito para poder se encontrar na verdade que justificaram como entenda e estar até venda o clandestino de arma para vizinhos de Senegal, que seria o Casamance. Mas o relatório concluiu como, segundo que o relatório, concluiu como que teve nem provas sobre envolvimento de caso de Ansumani vender arma. Ok, o relatório recomenda ao Presidente da República no sentido de reprimandar Ansumani Mané para cargo. Mas, ele fala o seguinte, é segundo modo, ele fala, a recomendação parlamentar, no entanto, não foi acatada pelo Presidente da República e na madrugada dia 7 de junho de 98 rompeu a guerra civil. Na madrugada 7 de junho, o Janino estava a véspera e na Bahia da matéria cimeira de chefe de Estado de Corimbar na Burkina Faso. De repente, esse abre aspas e fala de repente, a 7 de junho de 98, numa silenciosa manhã, tão cedo que ainda o cantar de galos mal se fazia ouvir. Uma guerra civil incluiu. Os primeiros tiros caíram perto da instalação militar no bairro de Santa Luzia, a nordeste de Missão. QG, e como sabe, a propriedade da QG, e soma também da colônia de Gra. Logo, no primeiro momento, homens de campo com partido. Infelizmente, eles conseguiram algo. Mas, quando perceberam como motivo de guerra, resumido concluído para passatempo, e desde que acontecimentos de perseguição e detenção arbitrária que selecionaram como grupo étnico, essa primeira hipótese não vai por negar. Segunda hipótese, e de como próprio que eles vai lutar armada, nisso parte disso vai lutar armada, e cedo contradiz a própria política, talvez esse é o termo adequado, é de traidor, naquele sentido. Porque nós temos que vai lutar armada, se nós temos aqui espaço, nós precisamos chegar poder. Porque eles que contribuem a tirar tanto Luís Cabral no poder, para pôr para chegar poder, e chegar poder, e caçar essa satisfação também necessidade própria. Que eles que falaram aqui, o combatente, é que ter um salário digno. Imagina, mas é que nós somos sentido como na família, às vezes uma gente está na casa para sustentar 10 ou 15, 20 gente na casa. Certo? Na fim de tempo, 10, 20 gente na casa. Outra gente para trabalhar para dar de comer. Que dinheiro insuficiente, eles acham que talvez esse deve ser via de solução. Emocionado como por falta de capacidade de diálogo, de resolver problemas e obrigação a entrar na guerra. Esse motivo de jogar na Oliveira, é de ser Antônio, caceta, abertura de diálogo próprio com o sindicatos, talvez, mas não termo, porque na Força Armada existe um conceito de sindicatos. O próprio sindicalismo na Força Armada. Sindicalismo é a classe fora do contexto. Mas a questão de tempo nada fala mal, bom? Boa tarde, primeiramente. Em nome do Vada, do Raconci, estudante dele, e primeiramente não começar para agradecer João pela iniciativa, organizei tipo de mesa para ter um debate desse nível, na travessa da questão de não ter. Eu não acho que é muito importante para nós, sobretudo que sempre em diáspora, quando vai dialogar sobre isso, e fica muito feliz com o Paulo que coloca. Por falar sobre a nossa, sobretudo a nossa chama academia, a produção científica da nossa estabelecimento, não andava no corredor, no meio dos campos,
Nós estamos fazendo produções para puxar dentro do repositório da universidade. Então, cada deixar na catequise de forma acessível, para aqueles que têm condição de ler, ou aqueles que estão com ler, por outros que talvez não falam. Fico muito feliz por ele estar com o dia. E voltando à questão, cada vai para fazer o repetitivo, para falar sobre tudo, na questão de origem de guerra, alguma que desencadeia para discutir para mim, diferentes autores, já deve perceber. Livros são muito emotivos naquela questão de guerra, bem choque de sentido. Apesar de mim bater, o máximo não é se provavelmente. Mas se eu perdonar no momento de guerra, eu não faço a missa, eu perdonar na guerra, mas se você deixando de ler, antes, na análise da guerra, na análise da 7 de junho, na perspectiva de relações internacionais, em área que nós temos mais propriedade de fazer e de discutir na perspectiva social. Então, vamos analisar outra coisa, sobretudo, não começar para analisar o envolvimento do Senegal e do Conakry na guerra de 7 de junho, para apoio que ele tem através de força militar para combater levante militar, no caso, ajuda militar que teve na altura. Na perspectiva da relação internacional, sobretudo, teóricos jornalistas estão a falar esse país acolhe o mundo de jeito de ser, não como tipo de ser. Então, eles estão considerando que todo o Estado está luta para manter segurança. Como é que está fazendo? Ele está luta na busca poder seja material ou influência, para conseguir ter influência sobre outro Estado ou para ter poder. No caso, se a mim, por exemplo, a mim o Estado B, a mim Estado é o Estado B. A mim, ou seja, você vizinho ou não parceiro mais. Ora, cada uma você poderia dar uma indícia, no caso, uma arma na cabeça. A mim, automaticamente, nesse inferior poder de uma outra arma, superior a mim, qualquer momento por ir atacando. A mim está vulnerável. Não, nesse sentido também, a mim está sai. Também uma área na minha cabeça, está sendo superior a mim. Nessa altura, assim que o realista está a analisar o contexto. Mas, trazendo no contexto de 7 de junho, a gente tem envolvimento do Senegal, sobretudo porque sou uma colega citada na pesquisa cinematográfica, não olhar algum relato. Infelizmente, tem algum tempo de produção acadêmica. Não falo infelizmente que parte, tem algumas produções acadêmicas, o currículo, no caso, de trabalho acadêmico, mas tem o outro lado, mais tem o lado de índice que ser lado próprio. Uma discussão também crítica, como a outra produção academia hoje em dia, para cada um vai ser lado normal, se capaz de metodologia acadêmica e cada um decide no trabalho acadêmico. Então, a questão também tem envolvimento do Senegal, sobretudo o Conakry, soma forma de manter-se segurança. No caso, não tem acusação, se não tem acusar a sua mãe, também está na fornecer arma para redes e caçamança. Senegal, por indivíduos, uma forma de buscar apoio aliado, possivelmente aliado com o mesmo interesse público. Evidentemente, uma forma de como tem que apoiar plano para manter no poder, independentemente se seja de ser vida autoritária ou não. Não tem que apoiar porque não interessa nada. Então, não tem isso. Mas, para isso é para contextos mais atuais. Então, olha como a guerra, sobretudo, se uma companheira lá, para todos que sabem, para o vídeo e alguns lugares também. Essa guerra tem uma vantagem para eles, sobretudo, tem mais prejuízo, porque a alça não é explícito. Primeiramente, voltando a guerra de forma que acontece, segundo relatos, se uma matéria uma relato no Brasil. Segundo relatos, guerra que causa grande número de vítimas mortais, sobretudo civis mortos. O segundo dos índios, que não conseguiu lograr relator, esse senso comum no caso, eu morro mais índio na guerra civil de 7 de julho do que na própria luta de libertação. E segundo o segundo lado de índios, o mundo mais índio na guerra civil, além de perdas humanas, além de consequências humanas, o tamanho da questão socioeconômica do país e também político. Essa guerra, soma que o tema coloca, é questões antagonistas, para quem está tentando puxar participar. E cada cenário vantajoso, além de destruição de infraestruturas, pelo menos estava na crise, pelo menos estava na passo, passos para frente. E disse destruição de infraestruturas, além de perda humana, e também continua na sequência aqui antagonismo político, porque a OSCE está verificada.
Olha as consequências da guerra e ensino que a Gama não foi um alto índice de dependência externa, no caso desse tipo. Guiné-Bissau é um dos países mais estáveis, só uma minoria de colocar, um dos países mais estáveis a nível mundial. Guiné-Bissau, até data segundo dados publicados em 2014, Guiné-Bissau está dependendo de 90%, está dependendo de Canadá. Se uma Canadá não está fracassando em Canadá, amanhã, não lhe falar o que é do mês de papel que está dependendo. Nesse caso, tem a discussão sobre a soberania própria. Uma grupo de garantir como é o Estado soberano se conta o que tem a capacidade de segurar o cabeça sobre um Estado. Voltando na questão do antagonismo, então, disse a título de exemplo, caso que aconteceu na 2014, eu percebi a questão do antagonismo político. Depois da independência, no caso, chegando no 7 de junho para frente, sempre houve disputa interna, disputa política. E está resultando aqui na fragilidade estatal, fragilidade institucional, no caso, instabilidade governamental. Ora, que o país está nas condições de fragilidade estatal, fragilidade institucional nesse sentido, déficit governamental, excessiva divisão de governo, nem parceiro externo para ter a confiança de investir no investimento a longo prazo. Ninguém quer ter a confiança de fazer um investimento a longo prazo. Essas questões, essa consequência de instabilidade, e está afastando investimento externo ao crédito, sobretudo de grandes empresas, cria parceria de diferentes estados, diferentes parceiros. Sobretudo na questão de negociações em diversas áreas nesse sentido. Suma que nós não temos conhecimento que Guiné-Bissau é um país muito rico em termos de recursos naturais, não tem grande potencialidade, mas infelizmente não podemos conseguir transformar na realidade, ou não podemos transformar numa coisa concreta, onde tem sido o benefício de nós. Devido a que a mim está considerada nesse sentido, minha posição dele, e falta de vontade política. E teve países também que infelizmente também entravam na guerra civil e teve várias questões, mas através da união, e isso foi interesse de Estado, interesse de nação, diante de segundo interesse. Na minha visão, a minha acredita como a instabilidade política continua a persistir com a falta de vontade política de atores políticos internos. Se não dá para ouvir, agora que não possível negociações, a título de exemplo, mais não são questões de acordo de pesca e Guiné-Bissau tem que a União Europeia nesse sentido. Primeiro acordo, que escrevi em 2007, acho que foi 2007, né? E que acordo assinado na base de um valor muito pequenino, considerando a recursos ou a preço que não tem, e foi um acordo assinado muito baixo do valor que não tem. Para a estabilidade política e fragilidade institucional. Para um país caseiro, como falei nesse sentido caseiro, que tem estabilidade, e está obrigado a ser que quedar. Sobretudo, quando está falando de investimento externo direto, maior área de investimento externo direto, maiores áreas de investimento externo direto e terceiro, educação, saúde e infraestrutura. Ora, quando recebemos investimento externo direto, mais que o colega criar, se estanearam o que ele fala. Mas a minha acha, a melhor forma de uma libertação, soma que vários autores falam, soma que Cabral também fala, a melhor forma, e na mentalidade, e na educação. Mas sabe como isto liberta em termos educacional? O cara consegue impor o tipo de conhecimento, a forma de ensinar o filho. Por exemplo, a não vai receber criança vai receber ajuda externa na área de educação. Soma com certos linguistas está falando, soma aqui de Zarco Martins, está falando a melhor forma de não ensinar, para nós alunos terem mais aproveitamento, e ora que não ensina outro na criança, não ensina outro, notícia conteúdos que está falando sobre não realidade, que está dizendo, não história, ou não civil também, mas se encontrar, por exemplo, a União Europeia financial, ou tipo de organização de forma financial, a cada financial paga o cumprimento da população, a cada financial pode ter condições para financiar. Então, tem que trabalhar com condições. Sobretudo, no Rio, se estava questões de Banco Mundial, e uma das coisas que me toca marcar, não passa a ser competitivo nesse sentido.
Banco Mundial soma FMI. Instituições que ainda financiam é dar condições baseadas naquilo. Daqui do primeiro Banco Mundial do FMI e bancos que criaram através de e criado através de Estados Unidos com aliados europeus na altura. No caso, para que alguém investir financiou, o tempo obrigou a fazer que a mesma está no estudo nosso vídeo. Exatamente. Está no estudo nosso vídeo como a nós estamos oprimidos a eles. Pelo menos que a vulnerável conseguir falar. Mas nesta segunda parte, articulamento, muito mais articulações. Obrigado. Boa tarde, colegas. Agradecer também a minha presença no lugar para o convite para participar da mesa. Em nome de Aurélio Sama, e a mim de curso de pedagogia. Suma de colegas quase que se assunto quase tudo acerca de contexto histórico sobre essa questão. A minha fala do pouco, suma mostra algumas causas e precisa de guerra. Eu me vai falar um pouco do impacto que tem na nossa sociedade, impacto no âmbito social, no âmbito econômico, e também na parte educacional. A tentar falar um pouco de esse impacto progressivo na sociedade. Embora que a maioria de gente está falando com conflitos que agora se na organização há mais tempo, e tem que ser sustentado como e tudo isso tem que começar a implementação do Estado. Se vamos conseguir no país e não vai ter um Estado, o atual território de Israel pertence ao reino de Gabo, depois chegar ao português, colonização, fazia divisão territorial na Conferência de Berlim, em 1884, e depois se fazia divisão territorial, saída de europeus e foi aparecer Estado na missão. Atual território de Guiné-Bissau, aparece Estado. Então, a maioria do que eu estou falando, o problema com o surgimento do Estado, porque não tem a maioria de nações que está e o território que pertence está comunicando de uma forma tranquila. Só que o aparecimento do Estado muda para interesse do poder, então conflitos começam. Vou dar primeiro o presidente da República, que abre a explicar, e depois também tem que abarcar o outro Estado, e tem também os originais ainda bem que não podemos bater momento. E depois se vê dar dinheiro para ser tipo eleição, para depois de guerra, depois de governo estar aliado, de guerra, isso é guerra de centro. Então, nesse só que alguns cuidados, um pouco com a pesquisa que eu estava assim, isso vai fazer um pouco de contexto histórico, mas como ainda colegas fazem, explicar o contexto histórico, como é que era, como se calma e causa, a minha fala só um pouco de tipo, impactos assim, na nossa sociedade. Se nós vamos mostrar como a geração teve ao EMOA, na 97. No passado, consumir esse, consumir. Mostrar como a economia, no momento, estava na tentar crescer um pouco, na 97. Até na. E mostra assim como a economia estava na crise. No momento, na dados total, estou falando com a Guiné-Bissau, se o PIB total é de 615 milhões, 15,4 de franco seco. Então, ele equivale a 1.980.870 dólares americanos. Esse PIB total. Só que isso vamos fazer assim. Ele é próprio, que está na semanas atrás, né? Foi uma matéria publicada para a Alison, a Assistência para a Guiné-Bissau, tem dívida de quase 82% do PIB. Estou pensando em coisa que você não tem para ali, e eu posso pensar para o Banco Mundial que para não custar na terra, porque vamos pagar na dívida. Então, mostrar que não teria dívida, nos últimos 10 anos, não teria dívida de 82% do PIB. Equivalente, não teria dívida.
que vamos dar. Então, a estimativa que está mostrando na ano 1997, mostrando assim, no momento que Guiné-Bissau estava na avança, e lá próprio que vinha para se promessa na guerra que estava no topo. Tipo, no 97, mostra assim como no momento de Guiné-Bissau a inflação estava na luz. Tipo, o PIB crescia 5,4 no momento. E o PIB crescia cerca de 5,4%. Estimativa que fazia o ano 98, o primeiro semestre de 98 crescia o ano de 5,4%. Essa estimativa que fazia o ano, o primeiro semestre de 98 era crescer. Só que 98 também um momento próprio que era agora quanto? A inflação era para 16%. Só que no ano anterior, a inflação era para 65,5%. Só que no ano 97, isso surgiu alguns indícios que queriam só ter alguma coisa, que podia avançar em alguma coisa. Só que, esse era falar de variatura. Esse âmbito tipo econômico, mas tipo Guiné-Bissau, que conseguir, a partir do momento de guerra também, não vai conseguir tipo implementar um projeto assim, um projeto estrutural econômico, uma política que não se desenvolve economicamente, não tem, porque em níveis sucessivos, governos está governo do Estado, governo abatido, nada vai conseguir durante esse tempo. E no âmbito educacional, estamos trabalhando como de 73 a 2013 e passa 32 ministros de educação no novo governo, 32. Mas não, nesse momento, quando nós somos alguém que tem um ministro, tem que fazer alguma coisa na educação. Além de que lá, nós consideramos com esse tipo de infraestruturas danadas. Mas cada um já não faz esse tipo não quer. No momento, imagina o que mais esses sistemas de governo que estão começando a governo de governo, que o que depois da confiança de mim, que não surgiu alguma coisa, porque se tema de mandato e reconciliação, que isso é capaz de pegar do povo. Só que ficou também um fracasso na parte desse governo, que no governo sucessivamente não tem nada. Então, na parte educacional, nada que conseguir desenvolver. Uma do Miguel mostrou de início, um país que não tem assim um programa nacional. E por mais que tem pedido ajuda externa, não manda pedir ajuda externa. Então, a questão do tempo fez um pouco de parte que não conseguiu, não conseguiu mais. Muito bem, para formar Pessoal, muito bom mesmo, agradeço bastante, boa paz, foi muito bom. No ritmo de começar, vou fazer uma fonte de civilização, disse mais que Singapura, né, de relações internacionais, e também do lugar que vocês partem. Martinho disse mais que elementos que vêm nos mundos assim, não costumo, mas participantes assim próprio que era sempre que quer falar sobre, e a fazer uma crítica contundente, né, para botar coisas na ferida, né. E dados de fato mais dados estatísticos e pedagógicos. Mas, em verdade, assim, como estudante de ciências sociais, eu podia ter para Galileu ali como historiador e outros mais, podemos falar mais com essa história, né? Mas, como estudante de ciências sociais, analisando o contexto social, não pude achar que uma guerra sempre junto, né? Quando o doutor está falando com esse reflexo de construção de nação guinense, porque a nós não temos aqui particularidade de falar nação, como eu falei, né? Tchone balão, tchone papel. Então, ele vem parte da perspectiva do Estado-nação, né? E houve que é um consenso, ao se, por exemplo, no ponto de vista sociológico, o trabalho de cometer a divisão étnica. Guinense mostra identificar essa etnia, grupo étnico de que nação? Essa que se acontece. Ali eu podia colocar, por exemplo,
tipo, Guiné-Bissau, de nada, mas até como um balante, não se identificado. Nota. Então, não políticos está usando no campo político, é retórica. A nossa política de composição. Se só for embora, o misto com a missa mantém o eleitorado lá no leste. Para ver que identifica a religião muçulmana e que muçulmanos, no caso. E balante a mesma coisa, e PP a mesma coisa. Por exemplo, a minha balanda, se vem de PP, será que não vota na lei? Esse está no ponto de vista sociológico. Então, não político, que você está aproveitando esse discurso. O que está a falar é esse que mais intensifica 2014 para mim. Se só votamos a ProES, não, e para bem e fular. Nota aí. Então, é antagonismo que o Vale fala muito bem, e esse que nós estamos a vivenciar hoje é muito perigoso para a nação guinense. E muito perigoso. Então, não há pelo menos em 3 ou 4 minutos, fala só de desafio à reconciliação. Porque sempre está falando de reconciliação. Será que existe verdadeira reconciliação? Esse problema, nós recentemente problema, ou seja, de estruturação de partidos políticos, e não comandado pelo presidente da República. E depois não houve discurso de reconciliação. Para aquela condição de reconciliação, alguém vem e tirou tudo que o tem, depois irá pela reconciliação. Será que existe verdadeira reconciliação? Como a dia de 7 de junho, colegas falaram de assunto sensível. Também tem a banda de alça para sofredor. Tem a alça não dá para poder reconciliação, porque nunca tem justiça, aí é credível. Era quem que chega lá e toma justiça, assim como a tomar o próprio, né? E dá a própria dele faz o que missa. Então, pensa como é necessário para não pensar, não vai ouvir mais um pouco depois, não é abrir com 15 minutos, para quem que se ele fala, quem que se colocar uma questão no palestrantes. E não pensa mais que bom, né? Em 3 minutos, exatamente, nós estamos na diáspora, mas sempre não tem preocupado com o assunto do país. Se uma família inicialmente não era, não família de escala, ela não vive inteirado, não pode de certa forma falar como não está está preocupado em dia. Mas a nós também, sei lá que for, não me ensinou a maioria de índios na riba, ainda vai trabalhar no aparelho do Estado. Se é problema, é algo que está resolvido, porque o problema de Guiné lá, cultura de maturidade, corrupção, e manda dos coisas que está na intensifica mais crise política na Guiné-Bissau. Que mecanismo assim de resolver as questões? Será que não trabalha naquela linha de falar que primeiro não tem que pensar na justiça, ou não tem que pensar na verdadeira reconciliação, que entrave, que desafio, né? Com verdadeira reconciliação nacional? Eu falo que hoje o Banco é zero. De maneira assim muito particular, que para mim nasce sobre justiça de transição. Na Bissau não tem, não só Bissau, mas não papel de Bissau, que caso específico, mas a maioria de países africanos está tendo cultura de justiça de transição. Assim, depois de guerra, na todo Estado, e tem para acontecer julgamento cometidos durante crimes cometidos durante a guerra. Mas na Bissau que ela tem. E tem deles, mas tem notícia muito bem nessa fala, que até a alça tem óbvio dinheiro. Porque aquela ou fica babudona, ou não faz sentido, né? Isso. E tem deles que nem acaba aqui. Exatamente, que família de alguém. E tem muitos que mandam. A minha dona levada minha filha levada na contentório com a România. Minha dona chama e muito. Se não que tem pode conseguir voltar para a condição. Mas e tem uma água por parte de famílias assim, e tem políticos na Bissau que são tipo um menino que estava para discutir mais que ela participa mais das famílias. Então, isso seria muito bom se existe a justiça de transição na Guiné-Bissau. E o grupo sair reforma
nunca tem papel de reconciliação nacional assim, não tem para reforma, nunca tem cultura de reforma também e é debate que não tem merecido. E tem depois de 7 de julho, assim, alguém para assim para dúvida, mas muitos artistas também cantam sobre unidade nacional. Nunca tem um espaço como está conversando sobre unidade nacional e disse que fala muito bem sobre tipo assim, discursos muito étnicos. Tipo, uma escolha de boa diplomacia isso é muito difícil. A nós temos uma área de balança. Que desde 2002, né, depois de 7 de julho mesmo, o cara teve que discurso, né? Então ele mesmo falou que eu acho que uma balança era boa, na boa. Balança era boa, na boa, vou continuar com essa pequena, mas se não é muçulmano, então também lembra assim, exatamente o que o pai ela deve cima desse fala assim, tipo, você não vou balança, não vou, entende? Nem não naquele ele perde, todo mundo se vincula. Mas não vai e muçulmanos, não se diz exatamente de carro massa de concreto, mas não se diz exatamente muçulmano. Então, é discurso de etnia assim, e tu sabe da esse ódio, lei na trabalho de professora Artemisa, e com a pessoa isso. E da esse ódio, só que e mais notável na fala de Sissoko mais malcriado, né? Desculpa a expressão. Tipo, mesmo, Sissoko está filho. Então, assim, diretamente, que não encontrou o Maná, Lina, Mina, entende? Se ela está mandando mais, vai para o Maialã da Tenda, não se viu mais, Maialã tem que senso de humor, assim, entende? Mas é discurso de não, lá, e padre, e filho de qualquer pessoa musical, e como pode dividir o nome. E tem que não tem estudado que o culto é um bocado de questão de religião. Caso não concorde que ser, não político ser tipo de cada religião. A minha lembra que mandaram a Paulo, não tem que ser mesmo. Tipo, se o caseiro se a mãe de PGC e nem por que ser liberal católico, entende? E catolicismo levado como se fosse sinônimo de civilização, entende? A mãe católico, tipo, a mãe civilizada, normalmente eu falo não mora na praça, perto do pelo, eu falo para uma. Então, eu legitimidade vai entrar no tambor. Tipo, para de eu não me pude assim, então, fica para eu entender. Mas, sempre junto disso, de questões de elites e mais civilizado e mais gentil. Então, de qualquer razão, não é preciso desafios de reconciliação nacional. E também, não políticos costumam poder, entende? Isso vai funcionar como costuma dar carne, e ligar a gente não pode estar bom. Pela de qualquer forma, e na atrapalhar de certa maneira. Então, a minha visão de estar só preparado para ter conversa assim, sobre a unidade nacional e também tem que estar até assim, ter mágoa de guerra, e então possível uma justiça de transição relativamente a crimes de guerra. Para mim, é assim. Olha, desculpa, André, na introdução um bocado. Isso me incomodava, me conflitava com a posição de bandeira. Que significava que não. Dividir a leitura própria. Militar, que você já deu. Claro, né? O que significa? Bandeira só do contrário. Amarelo tem que ficar riba. Amarelo tem que ficar riba. Tem para ficar riba. Amarelo, verde. Amarelo tem que ficar riba. Um bom observador, cara. Pedir ajuda urgente. Por exemplo, um marinheiro, alguém que sabe
precisa de pedido muito urgente, quer na estrangeira assim. Grazie, dismontato. Viagem. Desmontato normal. Bandeira de Angola. Aí, não era comunidade, mas não lhe falou que usa Observador muito atento. Eu acho que então olha porque mais vezes que são de turismo, são políticas que tem que ser preparado. Por nós, isso tipo não mesmo assim, poder explicar que é a pessoal. Mas nós acho que aqui tem uma fazer política, tem que dar o primeiro, não precisa cair, não prometer que não ir, ou discutir. Mas a gente tem que lembrar direito. A gente tem que levar a pessoa, mesmo maneira que domingo levar questões pessoais. Mesmo maneira que os figuras levar questões pessoais, deve ter esse mais confronto direto. Uma questão de preparação, acho que tem uma necessidade. Aqui na uma forma se fala que tem uma cultura. E alguém que nas leis, ou que uma pessoa tem que ser servida, mas é alguém que decepciona de fundo de produção, não entende? E meio que você quer falar, olha, custa aluno, tu vai conseguir fazer a maior sistema da mulher, não tem. E um monte de um cara está lembrando da cidade que o paciente Ministro da Educação. está tendo benefício para os secretores, médicos. Tem que saber pesquisar, e um dos pensadores de Nessumat, tem um funcionário de ciência política. Também tudo no Brasil é muito importante para começar a revista. Imagina. Não fala assim, A ministra fala com uma reconciliação, na verdade. O papel de desafios para a reconciliação é possível a reconciliação na verdade, mas é um caminho ainda muito longo. Eu disse só que vai falar com uma tudo elementos que falaram ali para morir, para contribuir para inviabilizar essa questão de própria reconciliação. Imagine só, a gente está dando trabalho vai representando, estou falando aqui com essa pessoa, não pode ser papel, vai ser casa por você que tem visto. A Bolsonaro contribui para a reconciliação, ou Bolsonaro contribui para a contra a mundo. Claro que a Bolsonaro contribui contra a mundo, o governo não faz o que é papel, o milhão papel, o seu dinheiro, como você quer. Para me fazer conta como aqui por cercar que existe. Mas a papel propriamente de reconciliação, me fala com uma. Todo o país precisa passar com a reconciliação, se não tem que falar de tudo. O país da Grã-Bretanha, o Brasil, o país está dominado por militares, mas chega um momento que ele fala, olha, não tem que pular tudo que é que passa, e a partir da osso, não vai fazer que é tudo que o comitê de ali para adiante, tem a responsabilidade do movimento. Então, que era muito importante, que era muito fácil uma missão. A primeira comissão de reconciliação nacional de a missão foi na 2009. Só que e liberaram para Domingos da Fonseca. Então, 32 elementos integrais, diferentes franjas de sociedade e chamaram por integrar a comissão. A comissão está a trabalhar, fazer audiências públicas, mas é bem interrompido. Na 2014, 2015, essa comissão reativada. Depois não volta para a normalidade constitucional. Em 2014, a eleição que teve, era o primeiro ministro eleito, o presidente eleito. João estava interessado por ir a continuar com a comissão, reativar a comissão, mas em 2019, infelizmente, a comissão interrompida com uma decisão em balão. Eu falo com uma fábrica por estar lá. E para ver como a parte tem que fazer política, e político tem que estar para poder fazer política. Mas, assim, em termos gerais, a reconciliação que passa na outra parte, por exemplo, a Argentina está considerada a primeira reconciliação fácil, vou conduzir assim. E a Argentina está passando um problema muito difícil, de assassinato, de perseguição política. Então, está pegado como a gente tem que adiante de por fazer a reconciliação, tem que ser também idôneo. Gente que não vai falar, não se maneira da área que é difícil
preferir para falar com o Nigel, que podia ter uma parte de ajuda. Mas também está pensando, mas a gente fica tendo interesses bem claros, estou olhando mais ter interesses para disputa também. E a minha gente viva com uma domingo da Fonseca e por isso ele vai ser requisito na altura para poder conduzir. E talvez estava a conduzir muito bem na altura. Havia trabalho, mas infelizmente isso não interessa, tem interesse político ou política vanessa que trabalha interrompido. Então, corpo de Estado, estancamento, perseguição, é isso e dificuldades na matéria política vanessa, e desafios na matéria política. Então, para uma política não ter consideração séria, nós precisamos ter políticos comprometidos, que se como governar e um privilégio, que por você tem. A mim, por favor, a gente uma ideia para uma política de jogo de interesse, liberdade até metade. A gente tem que dar conta do processo completo. Governação e jogo de interesse, sim, mas interesse para aquilo que vem de nação. Se caber de nação, nós temos uma pergunta movida com interesse, mas se estaria alto no Brasil para ter interesse, e que tem que, sem interesse, está corrupto, no cara existem 4 pessoas. Deus tem necessidade que assim não existe. Se caber, então, tudo, a nota não tem diário com interesse, mas não interesse tem que fazer, tem que contrabalançar, para por ferir o interesse do cara. A hora que nós somos filhos, nós somos civilistas, a nova vacina contribui para a paz. Então, esse que está falando dentro do nosso cultura. A mim está falando com a Ana Bissau, não causa desafios, não causa debates críticos abertos. Manga Gal está falando só alguém, bonito que você está falando com a Ana, e a Boi falar. Eu, por exemplo, identificar, não está tendo dificuldade por falar com a Unicari fez, mas não está apoiando o domingo já tem como encontrar. Eu não entendi como alguém que era funcionário político de eleição. Se nós não temos debates abertos, nós não temos fermento político que pega folha, nem ligar-se de quem está. Aí para ver, graças a Deus, e tem um programa, não para programa ambicioso, tem a osso. Se não executava aquilo, também não tem nada a fazer. Mas não só vai ter governo, não vai ter nenhum governo que terminou o mandato deles, não por pensar na reconciliação. Até nunca vou ter para por montar políticas públicas, para por montar peças para ter. Não tem a política ainda que chega aos, no Rio estava ali, que era para tudo que faz acabar. Olha que não se quer mesmo lá. Esse cara que governo não é. Então, no Rio, tudo que faz acabar. Vamos assim fazer mesmo lá, mas e quadro, e a gente tem pensamento. Não, a única diferença não está tendo mais. Mas nós não temos um espelho nisso. Se não temos direita e esquerda, está dividindo do ponto de vista da economia e tanto do ponto de vista de ser humano político do ponto de vista. Mas tudo eles é bem para a nação ou para o local que é cristão. Então, a gente pensa que não pode ter uma reconciliação de mandar, não pode chegar a essas condições políticas. Não pode ter um governo que acaba mandando. A minha terra, ou se pode pensar como não for por estabilidade na televisão e presidente da República. A mim, político, manga dizer que sou misto. Manga deles. Não tem presidente que está malado. Não consegue a República deixar bem claro, presidente Yankee. Agora tem que estar normal, está falando, no momento que a organização presidente suspende com militância na partida. Então, por enquanto, olhar lá, o presidente estava participando da cerimônia do partido político. É a parte do presidente. A população não mostra muito interesse claro de que é que a população é. Por exemplo, me fala que a gente não. O problema é que não vai dizer João para o se a minha mulher vai pensar. Como eu pensar de uma maneira que eu confio? Ah, confio, eu claro. Não tem presidente da República que está com a gente mal primeiro, mas depois o papel, o conta só para lá o Obama. Ele deve ter ousadia de Obama. Ali que deve ser alguém que tira qualquer palavra. Sabia? Ele representa uma nação. Ele é esse problema que está ali. Está certo. Mas o presidente da República é um órgão. Então, tem que ser alguém para mais tomar cautela que tinha partido. Que quer ligar a língua na frente da pedra primeiro. Aí depois a outra está a pedra e fala, não, vou cadar. Então, tem séries de problemas que também eu penso outra hora como talvez não quer tirar, mas não tira. Porque já tem quinto que está ferido. Porque não tem países humanos, qualquer país, o Brasil passa a esses problemas assim. Lembra alguma vez que o professor Ricardo fala, vou tomar
vou tranquilo, vou ter paciência para ver. A gente tem 200 talentos, você de tanto ano, não fazia a política que não sei nada. Mas até gosto de 9%. Então, eu vou fazer 50 anos, vou para a cooperativa. Agora, não, tem que cobrar. Vou ter que ser uma. Agora tem que cobrir, a política é costa, né? Nós temos 51 anos de independência. Mas eu pude imaginar desde o novo Deus, Guiné-Bissau ajuda vários países a tomar independência. Onde é que nós estamos? Nós estamos atrás deles. De ponto de vista linguístico, não vai ter nenhum pensamento, não vai ter nada formalizado. Não tem Moçambique que está muito avançado nas estudos linguísticos, não tem Cabo Verde, não tem Angola. Não tem língua, não dá para pegar, não tem identidade, não dá para ser aqui. Por imaginar. Então, tem problema, não tem problemas estruturais. Eu vou pensar que o governo vai chegar hoje, ele é uma saúde de 4 anos. Aquilo é utopia. Aquilo é dinheiro cedo. Não tem que deixar o governo fazer 4 anos. Se conseguir fazer mais outros 4 anos, começa agora na melhor recursos. Não tem o governo do 2014, tem uma turma para fazer tudo. Deve tudo partir do Senado. Mas de que maneira? Intriga. Gente intrigado. Então, para o papel ser participativo da Ana de Guiné-Bissau. Mas tem que reconhecer que é um partido que tem talvez a gente não vai pensar diferente. Se por gente pensa, manda para o governo só. Mas tem que dizer que a gente não por falar escrever vídeo. Vou permitir que eu já fazer política, mas vai tentar de recursos. Não é recursos. Não tem nada a ver com por partidos políticos que participam do governo. Assim que eu chamar para isso. Deve ter que publicamente com mais. Já falaram com mais. É próprio que fala com mais. É que me falaram com mais. É por meio disso que eu tenho assim. Para Deus obrigado para eu ter por meio disso. Primeiro-ministro que eu tenho. E fala, se eu contrair o primeiro-ministro, eu não faço segundo mandato. Mas ganhos que não tem em 2014, eu dentro de um ano, ganhos que não tem. Como não tem que vir fora, e diferente de anos como está ali. É possível debater-se. É possível debater. Tem ninguém que fala, está bem bacana. Mas ele tenta falar com o governo, você vai fazer festa. Mas a gente trabalha só festa. Isso é uma língua do mundo, por fazer mil maravilhas, por estar com o mundo. Mas o vacinação não pode. Por gente da julga. O Emmanuel vai para pensar no percurso. Não estou só de caminho. Tanto que nós julgamos aqui, só para eu um dia já. Mas agora, quando tem que alguém fazer bem, tem que ter. Então, a mim pensa que nós tudo que não temos um desafio grande. Enquanto guineenses, eu tenho que começar a mudar. A mim está falando com uma não contamina, mas também é possível não fazer. Não contamina, porque e tem que ir a cara pensar em primeiro nela. Eu estou aqui só meu político, eu estou falando, me se vai lá não fazer assim. A minha mãe estava ali, mas eu tenho uma outra para ser o primeiro-ministro. E tem curso para minha nega, a minha Martim. E tem curso para minha nega. Não porque uma casa está preparada. Aí tem que também cada me senta. Aí também está tendo que tem que também cada me senta. Aí por exemplo, para fazer ministro de finanças, cara vai. Ser ministro, por mais que por ser puro técnico, onde é que tem tecnologia para tomar decisão, cara vai. E como a caporina, não, eu vejo que mandando aqui está o cara da conta. Eu perfeitamente ao outro lado. Mas não lá. Então, obrigado, Pai. Não pensa com esse desafio que nós temos para a reconciliação. Então, esta mostra que a reconciliação está muito longe. Não pode ser puro, não pode ser trabalho, não pode ser discutido abertamente. Sem machucar o outro, sem respeitar a opinião do outro, se tem uma plana também, que está não sou guineense. Nenhum partido, um país está governado por partidos. Se você tira PS, o cara, guineense o cara muda. Se você tira Madem, se você tira PRS, todo partido tem que convergir. Tem que ser, mamãe, não está falando com o novo, está com o novo. Mas na Guiné-Bissau, partidos estão para semana partidos. Se olha o presidente está com o partido, ele fala, não. O que é que está fazendo? Está junta. Chega o momento que eu vou falar com não vem tomar fogo. Vai uma câmara. Mas vem tomar fogo. E cá faz um miserável cachorro. Ele fala, não morre, não tem. E cá aconteceu, antes do parlamento batido. Domingo falei, não, pode vir pagar o parlamento batido. Aí fala, não, e cá nós está lá. Aí eu subir um pouco. Aí na porta, eu falo, não, mas também na maneira de pôr. Aí por porta, olha a porta, que é acabou.
tudo gente cai. Quem quer pensar mais machuca, quer que machuca. Alguém que você partiu de dividir Deus. Então, é mais consequências políticas do que pensa que não pensa. Então, esse que manda não quer pensar uma aliança, só uma coisa, que não tem que pensar nisso. Olha, nosso partido político não está no parlamento. Quem manda não tem interesse no parlamento? Esse partido não faz o quê? Quem manda agora provocar mudança, ela mesmo não fala nada para o parlamento? Não aceita, alguém vai falar, não. Falando que está comer 6 bilhões. Você pensa, não é próprio que alguém dificulta o processo de julgamento que ele tem de limpo, não tem órgãos competentes, quem manda agora manda clientes. Não fala, não vai. Julgamento tem que estar, não deixa julgamento livre que tem. Fala assim, não, manda coisas, obrigado, não é tempo. Não, apenas ser para 2 minutos. Não fiz a citação de que eu vou falar de uma inapeira reconciliação do caralho. Ele na propõe pensa, nós tudo de não bater e catar aqui para ver aqui conversa. Sendo assim, e fazendo leitura, é possível perceber que quando chegar a questão de reconciliação, sério, o primeiro ponto não precisa de ter estabilidade para garantir. Enquanto que nós vivemos nesse ciclo de estabilidade, se precisa de ainda tem uma reconciliação. Enquanto que não colhe como nós estamos na democracia, um simples escrito na Constituição da República de Guiné-Bissau é um país soberano democrático, tudo fachada, mas na realidade é um país democrático, sustenta lá próprio, não como acusado só para olhar a partir do atual regime, mas não é de obedecer regimes que passam. E que, suma com quando está falando, é mais velho, está falando uma figura só de jamais muda, a figura de Sissoko, mas sistema tudo controlamento e mesmo de perseguição e detenção. Cá, olha como nós está perto para a questão de reconciliação. Uma vez próprio o Supremo Tribunal, em cada visitante, fala que uma instituição que deve voltar para a legalidade e transforma numa instituição de provar ilegalidade para transformar em legal. Aí, o por pensar que não tem questão de reconciliação. Se a OAS não tem poder, vou fazer mal. Justiça caçada na função como deve ser. E o coronel Vitor Chongo acusado de manga de como está falando de crimes que falaram. Logo, em 3 iniciados, uma decisão comparada na tentativa de golpe de Estado, perpetuar e cozinhar o país de PDC, sobretudo, eles que orquestram as coisas para o golpe de Estado. Bom, depois o Tribunal Militar também nesse relatório que é julgado em Manaus e é que sustenta nenhum parágrafo que fala de golpe de Estado, mas sim só questionou, então ainda tem que julgá-lo para depois de hora que pega cúmplice 8 anos de prisão e depois vai para casa. Eu acho como essa irreconciliação que eu acho que nós estamos na caminho de bater. Amanhã não pode, a hora que ele sai no poder, se outro regime que está ao contrário, por vir ainda também, aquele mesmo comportamento também que não. Como a Magna fala que Jorge já jogou desde a independência de Guiné-Bissau. Cada vez que não ganha a eleição, você está começando a pensar que você não vai tudo direito. Talvez um coisa puder ficar na semana, só coisa para ficar pouco. Pensei que ganha a eleição tanto presidencial, a legislativa de 2014, tudo que ele toca para na agosto de terra arranca, o projeto de terra arranca. Afinal, depois de completar um ano de mandato, eu consigo o mundo estava na caminho de Bahia. Mas já não bem vai ao público que fala nunca nada passar na cabeça de um dia de dissolver o parlamento. Logo, e por entre quem passa aqui informação primeiro, que ele olhar só um tipo muito grosso, mas 12 de agosto de 2015, de noite, se decreta o cérebro de Kumão e cá tem mais confiança mais com o PDSP e por na rua. A questão de fator é bom achar tem que importante a conversa. Não basta mesmo que 10 anos não tem a condição para a questão de reconciliação, tá bom? Essa fica muito bem. Mas se eu for contar com o se uma é de cara como era para 2030, eu vou falar, que é
Posição, vou poder, não no meio. Então, falando na questão de reconciliação, a minha era como uma vez falava, que está sendo tão otimista na questão de reconciliação no contexto do mundo. Você vai ver, para ver de regime político não vive atualmente. Atual regime político e falar com uma reconciliação não tem que ser o meu utopia, uma química. Está na afirmação, não está na afirmação nesse sentido. Mas a mim que caminho está sugerindo, que acha que é impossível para nós ir à revolução. Para comparar a revolução não no sentido violento, mas a revolução de forma, além de que é necessário também ter revolução, se tiver necessidade de partir para a violência, ter parte. Mas, longe de querer incentivar a violência, mas a gente sugere uma revolução, para ter reforma estrutural, reforma política, para que esse atual regime nunca vai conseguir ter reconciliação. Olha, só que a acaba de falar, a nós na Guiné, nós estamos tipo, cada um tinha viasta, tinha vez de fazer, para como fazer, agora que tinha vez de se casar. Então, a solução pensa que tem reforma política estrutural de eleição. E tem que ter reforma política estrutural. No outro sentido, também tem que ter reforma ao nível educacional. Eu pus sempre a minha papel, ou sempre me acredito. Hora que tem reforma educacional, hora que é construído um currículo pedagógico no sentido de tratar de ensino conhecimento na base de cultura africana, não é libertado, muito bem. Mas, enquanto nós estamos nesse barco, que essa dinâmica da qual o cenário internacional está oferecendo, é cenário de globalização, enquanto não recebemos financiamento externo, não sustentaram para grandes elites do mundo, não continua a ser o pior um fantoche que não continua a usar. Ela continua a usar, manipulando políticos, dominando recursos, explorar de forma que cansa beneficiar o nosso próprio. Mas o piaço, que tem que estar gritando de revolução. Revolução no segundo sentido. Obrigado. Então, na parte da ideia de objetivo para tipo assim uma reforma no país. E também acho atualmente no mercado está envolvendo na política, só que está a mostrar cara desde que se começaram a envolver na política. Embora não poder ir Manaus, o mercado está envolvendo na política, e se fazer política, aí desfala de vai entrar na política. Só que está a fazer política, tipo, fala a própria grupo, assim, vai diretamente para o Manaus, não deixa cortar, não vai entrar. Só que está a fazer na política. Veja, vamos dar como tipo, regimes que não têm atuado, sendo sustentados para o militar. Sendo sustentados para o político, não conseguem mais, eles que não tentam pensar que não continuar, não atuar regimes serão sustentados para o regime militar. Porque é que o regime militar gasta-se em favor? Não sei. Não, militar tem que ser do. Eu tenho que ter um corpo militar revolucionário. Esse tipo de manter ordem e não seguir política de fazer tipo, ela ganhar alguma coisa. Os militares podem é necessário interesse. Além de que também, essas sequelas não acontecer desde essa guerra de 7 de junho. Uma parte de também será acontecendo, como eu já disse, pessoas da Manaus, alguns tipos de cabeçalhos militares ficaram, e muitos tipos que apoiam o Ananco na semana maneira atual general também acho que vai normal de Chile de pequenos. Então, esse tipo de está sustentando. Então, o país está falando com a militares deve ser condicionado nesse sentido, tipo, ficar na posição de manter ordem e não apoiar para tesoura ter. Tipo, apoiar político cegamente. De forma que o político está dirigindo a Constituição da República, mas
tipo, ele está a seguir antigamente. Então, ele está a viver, tipo, que não conversa com o patrão, não. Mas é política, mas até certo ponto, não está permitido para aquela tudo bom. Muito cuidado também, não está até problema com tipo, a nós, como sendo jovens, como eu falei, não acabou com essa política. Só que nós podemos ver na população indígena, temos uma população de jovens, a maior parte da população de jovens, por falar uma deixa poder, aqui garante para deixar o país garante para as coisas. Então, nós, como sendo jovens, não quiser tipo, criar movimento, participar na movimento civil, tipo, para entrar também na política, para não ganhar mais espaço em si. Tipo, para não ganhar mais espaço, para não poder, tipo, não dar cada contribuição. Nós não somos na academia, nós somos na aprender, nós somos na construir conhecimento. Para amanhã, para não mostrar também que não foi. Então, nesse caso, nós já tipo, não é aqui cenário político. A hoje não tem o privilégio de estudar na escola, universidade, currículo afrocentrado. Então, não tem conhecimento assim que tem privilégio. Então, hoje não é ele que está vai entrar, mas nós sabemos que entrar em um jovem, se ser revolucionário, e hoje está a fazer coisas. Então, a nós também, como é que vai para o ser revolucionário, no sentido de fazer de pegar e revolucionário vai criar guerra, mas revolucionário de uma forma acadêmica, para participar na política ativa, para dar uma contribuição. Pessoal, nós temos aí na fina, esse tem